Muito bem, Magna Santana, aqui agora ao lado do ministro Márcio Macedo, que vai fazer parte aí da comitiva do presidente que está se direcionando aqui para o evento. Previsão de chegada, como nós já dissemos no início do programa, às 9h30 da manhã. Nós agora mudamos de local, mudamos de cenário, conseguimos aqui com a organização do evento. A gente agradece aqui a toda a equipe da CMM pela boa receptividade. Nos colocaram aqui dentro de um aquário que foi montado para a equipe de imprensa do evento. E como ele só será utilizado após a transmissão ao vivo da abertura oficial, gentilmente nos emprestaram para que a gente pudesse sair do saguão. Estávamos aí atrapalhados um pouco pelo som ambiente, a equipe técnica trabalhando, a gente aqui está invadindo o espaço deles, né? Então tinha que se acostumar com o fato do som ambiente ali, porque a equipe técnica está testando para deixar tudo prontinho, para não haver nenhum tipo de erro nesse grandioso evento, que realmente é impressionante o tamanho e a organização. Ministro Márcio Macedo, muito bom dia, bem-vindo. Obrigado por ter mais uma vez aceito o nosso convite. Bom dia, Narciso, bom dia, Magna, bom dia a todos que nos acompanham pela FAM. Eu quero parabenizar você mais uma vez pelo ineditismo, né, pela competência, a FAM saindo na frente e vindo cobrir esse evento, que é um evento extraordinário da municipalidade brasileira. E vocês aqui cobrindo, obviamente, as questões nacionais, mas também a vinda dos prefeitos, prefeitas do estado de Sergipe para esse momento aqui, que é um momento de encontro da municipalidade brasileira, discutir os grandes desafios que tem os municípios, né? Porque as pessoas vivem no município, os problemas eclodem no município. Então esse é um momento importante. Parabéns, Narciso, pela sua, mais uma vez, a sua capacidade de compreender a importância dos eventos e estar participando. Obrigado, ministro. Você sabe que o Vasco está aprendendo comigo, né? Está aprendendo no ineditismo, no preparo, e tem uma fase boa para ele. Narciso, meu pai tinha uma frase que eu acho que cabe bem em você, dizer que não tem bom sem defeito. Quando tem um defeito crasso em você, você vascaína. Ministro, como é que está a semana aqui em Brasília? Quais são as pautas principais que estão sendo debatidas essa semana? Olha, Narciso, a semana, a presença da Marcha dos Prefeitos aqui é o principal assunto da semana, né? Os prefeitos do Brasil inteiro, então, trazendo a discussão nacional da municipalidade. Então, isso é um tema muito, muito importante. A presença do presidente da República aqui hoje na abertura é uma demonstração de duas coisas: da importância dos prefeitos, das prefeitas, da municipalidade e do compromisso do presidente Lula com a municipalidade. O governo do presidente Lula compreende a importância de fortalecer os municípios, de ter um olhar bem atencioso para os municípios. Então, obviamente que esse é o tema central da semana aqui em Brasília, mas é claro que as coisas continuam, né? Ontem o presidente assinou o decreto em relação ao ensino à distância, né? Tem algumas questões programadas do dia a dia que as coisas vão acontecendo, não espera, tem que agir. Mas certamente o tema da Marcha dos Prefeitos é o principal assunto da semana aqui em Brasília. A agenda do ministro sergipano muda também com a chegada dos prefeitos e prefeitas lá do nosso estado? Com certeza muda. Ontem eu tive um dia muito intenso, né, e também uma reunião foi a coordenação dos movimentos sociais organizados pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo estão organizando um plebiscito sobre 3 temas fundamentais, que é o projeto de lei da aprovação da isenção, quem ganha até 5 salários mínimos, não pagar imposto de renda, a taxação dos super ricos e a jornada de trabalho 6x1, necessidade de diminuição dessa jornada sem diminuição do salário. Então, vai fazer uma grande mobilização nacional. Então, eles foram me apresentar ontem, oficialmente, a proposta do plebiscito, os temas que vão ser trabalhados, o calendário do plebiscito e uma interação com o governo federal sobre isso. Dos temas propostos pelos movimentos sociais, 2 têm relação com o governo, são propostas do governo, que é a isenção do imposto de renda e a taxação do super rico, e o outro tema tem também, além da relação histórica dos 2 temas, e desse terceiro com o movimento social, com o movimento sindical em especial, tem também com o Parlamento Brasileiro, que está sendo debatido à escala 6x1 no Congresso Nacional. Mas hoje, por exemplo, tem uma parte do dia todo dedicada a receber os prefeitos de Sergipe, né? Amanhã também eu devo ir a São Paulo no bate e volta, mas recebo uma parte dos prefeitos
aqui na quinta-feira também vou receber boa parte dos prefeitos de Sergipe que estão aqui para a gente poder ajudar no que a gente puder ajudar, né, ver as questões que estão no governo federal que precisam ser destravadas. Então nós estamos com a equipe também dedicada a receber os prefeitos de Sergipe, dialogar e poder ajudar no que a gente puder ajudar para ter os recursos destinados ao nosso estado, as políticas públicas destinadas às prefeituras do nosso estado. Há uma grande expectativa do que vai dizer o presidente aqui hoje aos prefeitos e prefeitas, né? Você faz parte do núcleo, digamos assim, político do governo Lula. Dá uma pista para a gente. Qual é a sua mensagem passada aí pelo presidente? Não, eu acho que o presidente ele é municipalista, né? Ele tem compromisso com os municípios. Nos seus 2 governos anteriores, a pauta dos prefeitos foi prioridade. No nosso governo agora já foram 201 bilhões investidos nas prefeituras no Brasil inteiro. Então, é óbvio que o presidente deve abordar as ações que estão sendo feitas em relação às prefeituras e também é um momento também de reflexão para todos nós. Eu acho que a gente tem que, Narciso, compreender esse momento histórico, né, de avanço da extrema-direita com os seus conceitos de ódio, de intolerância, de preconceito, que é um momento também de todos nós, democratas do Brasil, que independente de qual seja a sua posição ideológica, que seja de esquerda, de centro-esquerda ou de centro, mas que tem compromisso com a democracia. Então a democracia é algo que a gente precisa cuidar, defender. Acho que isso é uma tarefa de todos nós, é importante ser colocado nisso no momento em que se reúne agentes políticos, lideranças como prefeito e prefeitas que estão ali diretamente na relação com o povo, saber da importância de defender a democracia brasileira desses ataques constantes de fake news, de mentira, de intolerância que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Vamos interagir um pouco com Magna Santana, que está lá nos estúdios em Aracaju. Magna, você tem alguma pergunta para o ministro, Magna? Olha, Narciso, que satisfação ter Márcio aí conosco e que bom ele nessa ponte aí com os prefeitos e você está aí acompanhando. Mas a gente sempre não tem como não puxar para o outro lado do que vem acontecendo. Eu já sei mais ou menos o que Márcio vai dizer, porque envolve aí o presidente. Mas eu acompanhei aí, e todos nós estamos acompanhando essa história de que o Boulos pode assumir o cargo do ministro Márcio Macedo. Já digo aqui que se a gente puder, a gente vai fazer uma marcha a Brasília para dizer não e dizer fica Márcio, porque para a gente vai ser muito ruim. Então, o que é que ele nos diz São Paulo disso? Que é bom, Sergipe quer que Márcio continue, né, Magna? Com certeza. Então, assim, não dá para a gente perder, sabe, esse espaço e que ele tem feito toda a diferença. Isso é reconhecido por todos nós. Márcio é o embaixador. Então, Márcio, nesse sentido, o que é que você nos diz? O cargo é do presidente Lula, existem outras forças, mas existe realmente essa corrente aí e de mudanças? Como é que você ficaria nesse cenário? Eu brinquei com o ministro, quando conversava com ele aqui em Brasília, de que não tem uma vez que a gente venha aqui que não tem esse assunto, né? Esse assunto volta à baila mais uma vez. Magna, bom dia, querido. Eu quero te dar um beijo, lhe parabenizar por você estar conduzindo aí o jornal da FAM, junto com o Narciso aqui de Brasília. Você que eu costumo brincar dizer que é a musa do rádio sergipano, que tem uma trajetória espetacular na imprensa do nosso estado. Ô Magna, esse é um assunto que é desde janeiro de 2023, né? Cada hora foi a ministra Gleisi, depois foi Marco Aurélio e agora é o Boulos, né? É um processo de enfrentamento constante. Imagine que eu venho do menor estado da federação, do estado de Sergipe, com as características que eu tenho, com os princípios e com a forma de fazer política, deve incomodar muita gente, incomoda a cúpula paulistana, incomoda setores do próprio partido ou da esquerda, porque você imagine que a gente contraria o status quo, né, como se chama. Então, isso é do processo. Ainda tenho fogo amigo, que ao invés de compreender a importância desse momento lá, ainda trabalha para desestabilizar. Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, Magna e Narciso e todos que nos assistem. O presidente nunca tratou comigo sobre reforma ministerial. Aliás, ele nunca tratou sobre reforma ministerial. Isso foi uma imposição de setores da grande mídia para tentar desestabilizar o governo do presidente Lula. Ele fez as mudanças que quis fazer, mudanças pessoais,
que ele achou que deveria mudar, mudanças que ele achou que deveria ter na gestão e algumas necessidades políticas, como foi o caso de alguns aliados que ele precisou trocar. Mas ele nunca efetivamente falou de reforma, nem comigo, nem no centro do governo. Então isso para mim eu encaro com muita tranquilidade, eu acho que é parte do processo político. A gente, quando está exposto às atividades públicas, tem que compreender essas intempéries. Eu estou focado no trabalho, que eu tenho feito é trabalhar 24 horas, duas coisas me movem. É ajudar o presidente Lula a mudar o Brasil e eu poder ajudar o meu estado, o estado de Sergipe. E os demais é a gente enfrentar. Eu sei que esse também o que nós fizemos na Secretaria-Geral da Presidência da República, no Ministério, nesses 2 anos, é algo muito consistente. Isso virou objeto de desejo, sobretudo desse campo mais à esquerda, mais democrático e popular. Então as pessoas querem estar perto do Lula, as pessoas querem estar no Palácio do Planalto, as pessoas querem estar no Ministério, que a gente conseguiu dar um upgrade, transformar além. O Ministério é um ministério meio de articulação política, e nós conseguimos transformá-lo também em atividades finalísticas. Então, eu compreendo que essa grandiosidade que nós transformamos, eu e a minha equipe, com a determinação e o apoio do presidente Lula, nós transformamos o Ministério em algo muito forte, muito influente no Brasil, dentro do governo, e isso é objeto do desejo. Mas, Magna, eu estou muito tranquilo com isso. A minha relação com o presidente Lula independe de qualquer questão de estar no Ministério, não estar no Ministério. Não tem nenhuma discussão comigo de sair do Ministério. Obviamente, como eu tenho dito e digo, o cargo é dele, ele tira e bota a hora que quiser, quem ele quiser. Isso vale para mim e para qualquer outro ministro. Então, esse assunto não tá sendo discutido, nunca foi discutido comigo, e eu continuo trabalhando firmemente para ajudar o Brasil e ajudar o meu estado, o estado de Sergipe. Narciso. Pois não, Magna. Narciso, só se tiver ainda a oportunidade nesse bate-papo aí com o ministro, que ele pudesse falar de algo que está estremecendo as estruturas do governo federal, que é o rombo, né, o assalto feito aos aposentados e pensionistas e a CPMI que deverá ser instalada. Como é que o governo está encarando isso? Olha, eu falei a semana passada e vou repetir aqui. Essa fraude é coisa de delinquente, de bandido. Fraudar aposentado e pensionista é uma covardia sem tamanho. Esse processo, essa fraude iniciou no governo anterior e acabou no governo do presidente Lula. O presidente Lula mandou e determinou as investigações, os órgãos de controle agiram de forma soberana e autônoma, a Polícia Federal, a CGU, identificou as fraudes, afastou quem tinha que afastar, prendeu quem tinha que prender, e está investigando as organizações que estão envolvidas nesse processo. Algumas foram criadas no governo anterior com esse fim, o fim da delinquência. Então, tem que ser duro com esses que fizeram esse tipo de malandragem com os pensionistas e com os aposentados. Aqueles separar quem teve erro formal de quem teve dolo, quem cometeu o crime, quem não cometeu, que seja absolvido desse processo, seja tratado com o princípio da presunção da inocência, e quem cometeu o delito, quem cometeu o roubo, que seja punido no rigor da lei, e essa é a determinação do presidente Lula, e é assim que o presidente agiu. Em relação à CPI, Magna, para não fugir de nenhuma pergunta, a CPI é um instrumento parlamentar, de autonomia do parlamento brasileiro, que tem toda a autonomia de fazê-la ou de não fazê-la. Ela é também um instrumento de oposição. Eu tenho algumas preocupações. A CPI não pode ela não pode ser criada para atender um desejo político da oposição para transformar num palanque eleitoral. Porque a CPI, ao invés de investigar, ela pode prejudicar as investigações. Porque as investigações estão sendo feitas de forma soberana, estão à tona, a imprensa está acompanhando em tempo real e divulgando. Então, a minha preocupação é de acontecer o que a CPI vai fazer mais de investigação do que está sendo feito nesse momento pela Polícia Federal e pela CGU e pela AGU, de forma livre e soberana. Então, a CPI não pode ser um instrumento político-eleitoral, para ser uma arma da oposição, para esconder, inclusive, os delinquentes que cometeram esses equívocos. Essa é uma questão muito importante. Por outro lado, a CPI não pode travar a pauta fundamental para o Brasil. O Congresso precisa voltar à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000,
que atinge quase 80% da população brasileira positivamente, que vai desde o trabalhador normal até pastores e padres que são remunerados pelas suas dioceses, que estão dentro desse universo. Eu estou dando esse exemplo para dizer que abrange 80% da população brasileira. Então, a CPI não pode atrapalhar a votação da reforma tributária, não pode atrapalhar a votação do Vale Gás, não pode atrapalhar os temas, o projeto que o presidente vai mandar de reforma das casas das pessoas. Então, não pode atrapalhar o andamento do país. Então, essas são as minhas preocupações e acho que esse tema está sendo enfrentado com muita transparência e com muita objetividade pelo governo do presidente Lula. Para a gente se encaminhar para o final, nós já estamos às 8 horas da manhã. Aracaju está vivendo uma crise na coleta de lixo. Você foi candidato a prefeito da cidade. Como é que tem acompanhado essa situação? Olha, Narciso, eu não tenho as informações do dia a dia aí. Agora, Aracaju tem uma tradição muito forte de ser uma independente, qual seja o prefeito ou a prefeita agora, de ser uma cidade limpa e que trata essas questões da zeladoria da cidade com muita competência e com muito zelo. As pessoas têm que entender que administrar não é apenas fazer like e curtidas na internet. Tem que botar a mão na massa e poder enfrentar esse problema. Eu espero que siga a legislação, que faça a licitação, que a empresa que ganhar possa cumprir o papel da limpeza urbana, que possa inclusive aproveitar a oportunidade para dizer que é importante inserir a cadeia produtiva dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Contrata a empresa para fazer a coleta e a destinação final, mas contrata também as cooperativas de catadores para fazer a triagem, para fortalecer essa cadeia produtiva. Então, é fundamental que se enfrente o problema à luz da legislação e que a cidade não perca essa posição de ser uma cidade limpa, de ter qualidade de vida, que isso tem reflexo na saúde das pessoas e tem reflexo no ambiente natural do nosso município. Vou catar com você as informações com relação ao processo interno do PT, se temos novidade para 2026, e aí eu jogo na coluna para ganhar aí, né? Mas a curiosidade maior dos nossos seguidores e ouvintes. Obrigado, ministro, pela participação. Um bom dia de trabalho. Narciso, eu quero agradecer a você mais uma vez a oportunidade que você me dá de conversar com os sergipanos e sergipanas, dizer que eu estou à disposição sua, da FAN, quero dar um abraço e Magno, parabenizar pelo trabalho, cumprimentar a Sandra de Miro, cumprimentar a Miro, todos que fazem a rede FAN de comunicação, e dizer que eu estou aqui à disposição do que eu puder ajudar o nosso estado, a nossa capital, o nosso povo, o povo sergipano. Magna Santana, segue com você aí dos estúdios para finalizar o programa. Eu permaneço aqui durante todo o dia acompanhando a 26ª Marcha dos Prefeitos, também percorrendo aí o Congresso Nacional e os ministérios, né, para levarmos informações exclusivas aí para os sergipanos. Magna.